Oi, gente, como é que vocês estão? Quem vos fala sou eu, Júlio Altoé, para mais uma aula de Ciência dos Materiais. A aula de hoje vai ser sobre técnica de difração de raio-x. A gente vai entender um pouquinho melhor como funciona essa técnica e também fazer um problema exemplo, analisando um difratograma. Vamos lá, então? Bom, primeiro, esse aqui é um aparelho de raio-x, né? O DRX que a gente chama. Aqui eu tenho um aparelho que, esse aqui é um desenho esquemático desse aparelho e aqui é um aparelho real. Nesse aparelho eu tenho aqui meu ponto T que eu chamo, que é o ponto de onde eu emito os meus raios-x. Esses raios-x eles são incididos em uma amostra. Essa amostra, que é aqui a nossa primeira observação, né, na técnica de difração usual, a gente utiliza uma amostra pulverizada ou policristalina compostas por inúmeras partículas finas e orientadas aleatoriamente. Por quê? Se eu pego e coloco partículas às vezes muito grosseiras aqui, na hora que eu tiver... Eu estou trabalhando na faixa do nanômetro, né? Se eu tenho uma estrutura de grão com um pouco só de ordenação ou com uma ordenação preferencial, eu não vou conseguir pegar todos os ângulos, os possíveis planos possíveis. Então eu pego um pó desse material que eu vou estar analisando, e esse pó, cada grãozinho desse que vai existir nesse pó que eu coloquei aqui na minha placa, ele vai estar orientado de alguma maneira. Eles são colocados de formas aleatórias. Então, quando eu emitir o meu elétron aqui, eu vou captar esse tipo de sinal aqui. E aqui eu vou captar outro tipo de sinal. Como eu tenho diversos tipos de sinais ali, eu vou conseguir pegar todos os tipos de planos e todas as direções ali de difração possível. Então, por isso eu trabalho com um pó do meu material que eu estou querendo analisar. E esse pozinho aqui fica numa plaquinha, né, que no caso da minha imagem real seria essa plaquinha aqui. Eu tenho aqui um ângulo de incidência dos meus raios-x, né, não é os elétrons. Eu estou emitindo raio-x aqui numa angulação θ. E do outro lado aqui eu vou ter o meu Czinho aqui, que é exatamente o meu contador. Esse Czinho aqui, ele é o que está captando exatamente a difração dos meus raios-x. Aqui só para terminar as observações, né, o difratômetro é um aparelho empregado para determinar os ângulos nos quais ocorre a difração em amostra pulverizada. Então aqui eu tenho o meu difratômetro, né, o meu contador. Aqui eu tenho minha amostra S, que ela é posicionada também no ângulo. Lembrando que isso aqui eu tenho um eixo, eu posso variar o ângulo dessa amostra S aqui, exatamente para eu poder controlar qual é o ângulo de incidência dos meus raios-x. E o meu contador aqui, eu posso ir variando ele ao longo dessa escala. Por quê? Porque digamos que eu estou emitindo aqui esse raio-x aqui na minha amostra. E devido às particularidades do meu material, ele vai ter alguns ângulos preferenciais, os quais eu vou ocorrer uma interferência construtiva, seguindo a lei de Bragg. E quando eu estou variando essa angulação aqui do meu Czinho aqui, do meu contador, eu consigo, à medida que eu vario esse ângulo, descobrir qual é o ângulo que eu vou obter o maior sinal. Por exemplo, se esse ângulo aqui, que é mais ou menos 10, eu não tenho nenhuma difração, nenhuma interferência construtiva aumentando meu sinal no ângulo 10, na hora que eu tiver com o meu contador aqui, ele vai captar só um ruído, que é o que a gente vai ver já num espectrograma, que é a forma ao qual esse equipamento ele mostra o resultado. E à medida, se eu tenho, por exemplo, nessa angulação aqui exatamente onde ele está parado, é exatamente um ângulo o qual ocorre essa lei de Bragg, é o ângulo o qual estou tendo essa interferência construtiva, ele vai ter um aumento da captação do sinal. Então, aqui uma questão já do equipamento, o contador ele também pode ser girado ao redor do eixo O, e a posição do contador é marcada em termos de 2θ. Né? Aqui é o meu 2θ, que é a posição do meu marcador, e eu consigo girar ele, como eu já havia falado, em termos do meu eixo O. Eu consigo também variar aqui a minha amostra. E agora, para a gente ver o que eu comentei, esse aqui é um difratograma, né? Ele é exatamente como a minha amostra ela
o resultado apresentado. Por exemplo, eu estava aqui com o meu contador em 20 graus, aí, tá tendo um sinalzinho aqui pequeno, então o sinal que? Sinal que eu estou ou tendo uma interferência destrutiva, ou tendo um caso de meio termo ali, o qual eu não tenho nenhuma uma construtiva, nenhuma destrutiva, ou seja, o meu contador está captando um ruído. Porém, quando eu chego nessa angulação aqui, por exemplo, que é o meu primeiro pico, ele é sinal que, para essa angulação, eu estou tendo uma interferência construtiva, ou seja, para aquela angulação ali, eu tenho um plano o qual está seguindo a lei de Bragg e está aumentando o meu número de sinais, ou seja, essa angulação aqui, sinal que essa distânciazinha aqui que eu estou percorrendo é um múltiplo do meu comprimento de onda, como a gente já viu estudado na última aula. E esse é normal, já que eu vou ter de outros planos também de difração, já que a minha amostra é pulverizada, que em outros ângulos eu acho também um pico de reflexão, de difração. Então, aqui na medida que o meu contador está se movendo numa velocidade angular constante, o registrador ele plota automaticamente a intensidade do feixe difratado em função de 2θ. Que esse 2θ aqui é exatamente aquele ângulo que a gente viu na imagem anterior. E aqui vai ser, quando eu tiver intensidade alta, como eu já havia falado, vai ser o ponto o qual está aceitando a lei de Bragg. Os picos de alta intensidade ocorrem quando a condição de difração de Bragg é satisfeita por algum conjunto de planos cristalográficos. Exatamente aqui eu estou em a lei de Bragg aceita, aqui a minha lei de Bragg também está funcionando, aqui minha lei de Bragg também está funcionando. E, por fim, em suma, a técnica ela funciona dessa forma. E outras técnicas também, utilizando material pulverizado e também utilizando a difração de raio-x, é utilizada como essa técnica aqui do filme fotográfico. Eu coloco meu material e eu incido aqui um raio-x, né, uma fonte de raio-x, e esse raio-x aqui, depois que eu incido na amostra, ele vai sofrer um padrão de difração, e como ele vai sofrer um padrão de difração, eu vou ter também umas regiões de difração de interferência construtiva. Essa interferência construtiva vai aumentar a minha intensidade, e exatamente nesses pontos aqui onde eu estou aumentando a minha intensidade, vocês olharem exatamente tem uma simetria aqui nesse padrão, obviamente, porque eu estou tendo um material cristalino, que existe uma simetria, logo os ângulos e os pontos dos quais eu vou ocorrer essa interferência construtiva, ele também vai ser simétrico. E como vai ser um pico de alta intensidade, ele vai alterar aqui e vai ocorrer a minha reação no meu filme, apontando que esses pontos aqui são os pontos os quais estão sendo difratados. E a partir desses padrões aqui eu também consigo descobrir qual que é a estrutura cristalina do meu material. Normalmente essa técnica aqui é utilizada exatamente para eu determinar qual que são os planos cristalográficos aqui do meu material e eu consigo determinar a estrutura cristalina dele. Vamos agora olhar um problema exemplo, que é exatamente que a figura abaixo, que é essa figura aqui no caso, que é também um difratograma, mostra um padrão de difração de raio-x para o chumbo obtido usando um difratômetro de radiação X monocromática tendo um comprimento de onda de 0,154, que é importante porque ele já me deu o lambda. Cada pico de difração do padrão foi indexado, né? Foi colocado aqui. Calcule o espaçamento interplanar para cada conjunto de planos indexados, ou seja, ele quer saber o meu DHKL, né? Para cada conjunto de planos desses que estão aqui. E pediu para determinar também o parâmetro de rede do chumbo para cada um dos picos. E para todos os picos, assuma que a ordem de difração é 1, ou seja, o meu valor de M vai ser igual a 1. Então, gente, aqui eu primeiro tenho que calcular quem são os meus. Eu vou ter que determinar primeiro, obviamente, quem são os meus ângulos tetas. Aqui o meu primeiro plano, que é o meu 1, ele tem aproximadamente 31,3. Aqui eu construí uma tabelinha com os outros ângulos de 2θ, por exemplo, se o 200 tem esse ângulo 2θ aqui, e assim por conseguinte até o meu 222. O meu 400 é exatamente o mesmo plano que o 200, então por isso que eu não o calculei. Eu estou exatamente trabalhando com a mesma família de planos. Daqui para cá eu não preciso determinar. Então eu vou ter que determinar esses aqui, né? São esses 5 primeiros aqui. E eu sei que o meu DHKL, pela equação que a gente viu na última aula já,
é igual a n lambda sobre 2 seno θ, substituindo valores aqui, ele já me deu que era o meu lambda, né? Eu posso substituir o valor de seno de θ, eu vou conseguir descobrir quem é o meu D111. No caso aqui, o meu HKL vai ser igual a 111. E para eu descobrir o meu espaçamento interplanar, eu vou pegar esse meu valor de D111 e vou substituir na equação do DHKL também, que o meu DHKL vai ser igual a sobre a raiz disso aqui, né? Então a única coisa que eu fiz aqui é que eu já peguei e joguei esses índices de Miller que estavam aqui embaixo, eu joguei eles aqui para cima. Então, substituindo valores aqui, eu vou ter que o meu D11 vai ser uma raiz de 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 3, né? Então vai ser raiz de 3. Então o meu espaçamento interplanar é 0,4950 nanômetros. Uma observação importante é que, mesmo para picos diferentes, o meu valor de A ele tem que ser bem parecido, porque a distância interplanar, independente do plano que eu estou trabalhando aqui, né, do meu pico que eu fui indexado, ele é o mesmo material, então ele tem que ter um espaçamento semelhante entre eles. Eu boto aqui como exercício, se vocês quiserem conferir, façam as contas aqui, vocês à mão, desses outros planos também, para vocês verem se vai dar exatamente esses resultados. Usem isso aqui como gabarito, né? Calculem o DHKL de cada um deles e depois calculem o A em nanômetros de cada um deles. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.